existia na época. Não, por exemplo, não, nós sabemos que o Casarão, hoje, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, ele funciona nas instalações, ele é instalado ali no Solar Gomes Leitão. Sim. Né? Então nós temos uma referência da historicidade do próprio imóvel. Né? Nós, de um modo não geral, mas nós sabemos que aquele imóvel pertenceu, foi construído pelo coronel João da Costa Gomes Leitão, né, que teve uma vida intensa em Jacareí e no Vale do Paraíba, em termos de atuação na área econômica e até mesmo social. Né? Ele participava de várias atividades de promoção social. Então, esse conceito, ou essa discussão, ou essa conversa, esses diálogos a respeito disso, da importância da historicidade dos prédios na concepção sócio-histórica das pessoas, não existia. Não. Era uma curiosidade minha com relação ao professor Simplício, inclusive. Não. Porque o Simplício, ele está, olha, porque ele estava assim, além dele, da atividade dele de magistério, que foi uma atividade assim, ele exercia assim de uma maneira a conscientizar os alunos. Você foi aluna dele, então você sabe. Todo o trabalho dele para o teatro, que era um trabalho que ele sofria também muita crítica nessas coisas inovadoras que ele fazia. Depois na comunidade, o tal do Troféu Jacaré, de outras coisas que ele participava, de concursos de poesia, sabe? Ele nem teria nenhuma disponibilidade de fazer mais alguma coisa do que vamos dizer, levar avante tudo o que ele fazia. Ele era uma exceção. Ideia, por exemplo, ele era uma exceção. Ideia, por exemplo, de criação de um museu na cidade. Não, existia em algum âmbito. Não, o que o Simplício ele esteve, ele auxiliou muito a parte de cultura, porque ele fazia. O Simplício era uma pessoa interessante. Ele vamos dizer assim, muitas coisas ele idealizava e passava para os grupos. Isso que você está fazendo da memória histórica de Jacareí, ele tinha estado no museu e tinha falado, pode perguntar para o Delmir, que teria que entrevistar, para que não se perdesse a memória histórica da cidade, teria que se entrevistar as pessoas mais antigas da cidade. Inclusive tinha um senhor que conhecia tudo e não foi nunca solicitado, que já faleceu, o seu Azevedo. Então, quer dizer, que precisava reunir todos esses dados, mas o museu estava em restauro e houve interesse em fazer isso, mas aí você precisa de disponibilidade de tempo, de pessoas, e isso ele já tinha projetado. Sim, sobre a parte da memória histórica, que deveria ser feito, como deveria ser feito. Ele já tinha reunido um grupo, ele já tinha dito, olha, vocês na Secretaria de Cultura, tudo isso, e o Adelmir... Na direção do Adelmir Morato Lima. Isso, mas o Adelmir estava envolvido muito com a questão que estavam os restauradores, tudo Sim. isso. E o Adelmir tinha se proposto a isso. Tanto que o Adelmir e o Sávio, eles têm um arquivo histórico, que isso daí o Simplício sempre esteve alertando para essas coisas. Agora, ele mesmo fazer, ele não tinha condição. E o Delmir, por certo, o Delmir já tinha conversado com algumas pessoas, ele iria fazer. Mas depois o Delmir, quando estava lá, o Adelmir, quando eu assumi a presidência, eu dei carta branca para o Adelmir fazer. Eu sempre sou chamada na polícia, né? Carta branca para ele fazer tudo. Você lembra? Do Antônio Afonso eu fui lá depor. Depois eu fui depor também, porque o Adelmir, ele fez muita coisa, mas depois, quando houve a gestão seguinte, porque 4 anos para fazer alguma coisa é pouco, né? Inclusive na parte cultural. Daí o Adelmir começou a ter uns problemas
muito sério, inclusive com absurdo que ele tinha destruído peças do acervo, porque ele com laudo técnico, tudo, ele simplesmente incinerou algumas peças que o cupim tinha todo comido, porque vai preservar cupim, porque o cupim, quando entra na madeira e come tudo, ele fica bem vivinho comendo, né? Não tem mais madeira, tem cupim. É a comida dele. É a comida dele. Então, e daí instauraram um processo que fez com que o Adelmir, durante longo tempo, estivesse indo com frequência à delegacia em busca de advogado, tudo para sair da confusão. Foi quando, como até nem fui convocada como presidente da fundação, mas como conselheira da fundação eu fui também prestar depoimento na delegacia. Agora é aquele negócio, é aquela coisa, né? Isso que eu falo. Nessa parte, quem se dispõe a um trabalho desse é um trabalho que demanda, olha, o sítio arqueológico, né? Que era lá no Santa Marina, até ficava, gente, o trabalho das paredes, de restauro para pegar as peças, para condicionar, para trazer direitinho, para depois fazer, e depois você fica fazendo. Depois que fez tudo isso, se perder no meio do caminho, que é um negócio, vocês viram. É um problema. Professorada, esse aspecto do início de uma projeção da construção da memória histórica da cidade, né, que eu lhe perguntei e a senhora descreveu que o professor Simplício já tinha essa ideia. Isso já. Na esfera do poder público. Né? Certo. Foi numa reunião foi com as pessoas do período em que representavam a questão cultural da cidade. Ele chegou aí algumas reuniões do pessoal da cultura. Adelmir chegou aí porque não tinha condição de ser lá no prédio do museu. Foi lá onde era a Secretaria de Cultura, que era lá onde era a antiga estação. Sim. A antiga estação funcionava a Secretaria de Cultura, e porque era dividido Cultura e a Fundação Cultural, eram duas coisas divididas, porque e o Adelmir não queria misturar na ocasião, por uma questão, você vai conversar com ele, então isso ele pode te falar melhor, porque, por exemplo, eventos, desfiles, tudo isso. Porque a Fundação Cultural tinha que aprofundar exatamente, quando o Simplício foi numa reunião, foi colocado isso. É bom porque tinha gente que dizia assim, pode englobar tudo numa coisa só. Então, numa reunião que foi feita, o Simplício falou, por hora não. Porque a Fundação, ela tem um valor de memória, um valor de cultura, um valor de pesquisa, que, por exemplo, um desfile, um evento, um passeio ciclístico, tudo isso tem que ficar por conta de outro, que a própria... A nível operacional, inclusive, Isso. Porque existe, inclusive, um calendário já fixo de comemorações de eventos. Isso. Acho que o professor talvez quisesse fazer essa separação entre o que já é uma atividade constante e o que deve representar uma atividade sempre em movimento. Né? Exato. A busca, a pesquisa, Isso. Ele fala assim, até pode se unir tudo com departamentos depois, fazer, por exemplo, uma Secretaria de Cultura compartimentada, mas depois que já tiver tomado um impulso inicial, porque agora a Fundação Cultural, ele fala assim, a Fundação Cultural está lá pegando peças para acervo, pegando documento. Então, o que fazer com isso? Porque se pega um monte de coisa e deixa tudo amontoado também, não é assim. E enquanto que tem que ser o calendário de atividades tem que ter o ano todo, 7 de setembro, 15 de novembro, enfim, tudo aquilo. Então, ele tinha dito, e aí vocês não esqueçam também de entrevistar pessoas ligadas, que viveram em outra época ligadas assim, na parte histórica.